Voltei, meu povo! Voltei! Muito boa noite para todo mundo, boa noite para todos vocês. Vocês foram bem de feriado? Foi tudo bem? Comeram muitos ovos de Páscoa? Comeu, Celcinho? Sim. Comeu? Bastante? Razoável, eu sou um cara disciplinado. Eu sei exatamente quanto eu comi. Comeu bastante ovo de Páscoa? Ele fala tudo disciplinadinha, tudo titizinho, né? Eu não comi, não. Não fala comeu? que não comi, só um pedacinho só. Você comeu só um pedacinho? Só fizemos um esquema lá com os netos lá, os netos procurando os ovos. Os ovinhos e lá. tal. Eu E comi ficou legal. 590 gramas, mais 150 gramas, mais umas 140 gramas. Deu pra Depois sentir quantos quilômetros? Na Eu esteira. tenho só 3, né? Deu pra sentir como é que vai ser o programa hoje, né? Já tá me cornetando por causa do ovo de Páscoa. Mas nunca viu a pessoa que não come chocolate. Não, eu como chocolate. Mas não era Na mais fácil Páscoa falar você comeu ou não nunca comi? Não comi. Não, mas eu comi, mas é moderado. Sou moderado, você quer que eu faça? Eu comi meio quilo, assim, pra começar. Pegar, abrir o ovo e já pá, comi. É isso mesmo, tem que comer mesmo. Comi mesmo. Depois comi treina. E agora eu vou Pronto. comer o do meu marido. Porque eu E dei um o ovo senhor pra não ele, comeu ele por não quê? abriu. Eu não comi, eu comi só um pedaço, Então, um por quê? pouquinho só. Não, Vocês porque são eu não bobos, vocês tava estão perdendo nesse. tempo na vida de vocês. depois A vida vem falar passa de mim. rápido. A vida passa muito rápido para não comer chocolate, para fazer promessa e não comer chocolate. Chocolate é alegria. Eu sei por que ele tá bravo. Não tô bravo nenhum. Tá Não sim. tô Por bravo. que ele tá me cutucando? Porque ontem eu falei no mesa que jogador falei boa noite, que não hein? gosta de sair é mimadinho. Aí ele vestiu a cara puxa. Aí ele falou hoje na reunião de pauta com todo mundo que você é mimadinho. Brincadeira. Não querendo fazer intriga. A intriga. Mas jogador bom é assim, filha. Ele falou assim, Jogador porque o bom é Paulo assim. Sérgio falou assim que jogador não quer sair, alguma coisa assim. Não, eu falei que Sair. jogador Eu falei, mimadinho. nós estávamos Aí ele comentando falou, sobre o então, Gabigol. o Paulo é Aí alguém mimadinho. falou assim, não lembro quem falou assim, falou O assim, Chico. o Paulo Sérgio também não gosta de sair. O Você é Chico. outro mimadinho. Falou 8 mimadinho. Eu não deixava, viu? Se brincadeira. você não deixava. Pô. Gente, é o seguinte, hoje vocês já viram quem tá na área. Eu tô na área aqui, ó, igual o Chico Lane faz. Cabeceio com o cabelo, não. Celso Cardoso, música do Celso Pachecão. Aqui, ó. Celso Cardoso. Ele gosta, ele gosta. Beleza, e do meu lado aqui, nosso tetracampeão mundial de 1994, Paulo Sérgio. Boa noite. Gosta, Sérgio? Tempos bons, hein? Quantos Saudades. netos você tem? 2? 4 4, né? netos. E a Antonella? Antonella, 3 semanas. Já comeu ovo de Páscoa? Não, ainda não. Antonella não. 3 semaninhas da Antonella. Então, olha, gente, hoje nós vamos falar sobre a liderança do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Quem diria, né? Tem também a derrota do São Paulo, a vitória do Santos. Já o Palmeiras tenta entender o que está acontecendo nesse início de Brasileirão. Então é isso, minha gente. Vocês já perceberam que o programa tá recheado, tá no capricho. A gente vai num pé, volta no outro. Antes tem dicas para vocês. Let's go, people! O Corinthians está na liderança do Brasileirão depois das 2 vitórias no campeonato. Esse é o tema da nossa enquete. Então, atual líder do Brasileirão, o Corinthians é um dos favoritos ao título? Sim ou não? Ou ainda é muito cedo para falar sobre isso? Volta lá no site gazetesportiva.com. O que você acha, Celso? Pintou o campeão? Não, eu só coloquei o Corinthians entre os favoritos ao título. Corinthians, Palmeiras, claro, mais à frente Atlético, Flamengo e Palmeiras, e aí o Corinthians está entre os 4 que brigam pelo título, independentemente das 2 vitórias conquistadas nesse início de campeonato, que convenhamos, sabe, são vitórias importantes, eu diria até surpreendente pelo andar da carruagem, de como a coisa estava rolando lá nos lados do Parque São Jorge, protesto, torcida pegando no pé e tudo mais, enfim, mas é um Corinthians que começa bem e está entre os favoritos, sim. E aí, Paulo, você acha? Ou Bom, ainda é muito cedo? É muito cedo, tem que esperar, tem muita coisa para acontecer ainda. O Vitor Pereira não conseguiu achar o seu time ideal, os 11 que ele fala assim, é esse aqui que eu quero. O Rogério Ceni já tem esses 11, né? A Abel já tem os 11, o Busto também já está tentando lá no Santos fazer com que ele... no Corinthians ainda não, então vamos esperar um pouquinho. Entendi. Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais do Corinthians. Agora é hora de ver como que foi a vitória do Santos ontem. Põe no ar. O Santos recebeu o Curitiba na Vila Belmiro e, se não deu um chocolate, ao menos proporcionou um bom domingo de Páscoa aos seus torcedores. O Peixe abriu o placar cedo. Aos 11 minutos de jogo, Léo Batistão empurrou para dentro após passe sem querer de Marcos Leonardo. Santos 1-0.
Aos 15 foi a vez de Ângelo aparecer. O menino da Vila bateu colocado de fora da área, mas o Alex Muralha do Coxa fez ótima defesa. Mesmo sem fazer grande pressão, o Coxa chegou ao empate após um pênalti duvidoso de Zanocelo em Andrei. Léo Gamalho, o Ibra brasileiro, bateu com classe e empatou. Gol do Curitiba. E o Coxa mal teve tempo de comemorar o gol de empate, pois após cruzamento na área, o zagueirão Henrique tentou cortar e mandou contra a própria meta. Santos de novo na frente. 1 minuto depois, Aleph Manga desperdiçou boa chance para o Coxa em falha defensiva do Santos. E se o primeiro tempo teve alguma emoção, o segundo transcorreu de forma mais calma para o Santos, que perdeu a chance de matar o jogo com Lucas Braga, mas conseguiu se segurar até o fim da partida e vencer a primeira no Brasileirão. Final de jogo: Santos 2, Curitiba 1. Beleza, o Zé Pai chega da nossa redação com a repercussão da vitória do Peixe. Boa noite, Zé. Teve polêmica sobre o pênalti de ontem? Pois é, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Teve muita polêmica, exclamação lá na Vila Belmiro, justamente por causa desse pênalti aí que a gente acabou de ver do Vinícius Zanocelo pra cima do Andrei. A galera do Santos ficou pistola, o Bustos então lá no vestiário ficou muito bravo. Todo mundo queria que o Wagner dos Santos Magalhães, o juiz desse jogo aí, que ele fosse lá pro VAR. Mas o VAR, em lances de interpretação, ele não entra em ação. Então, o juizão achou que foi pênalti, deu o pênalti e pronto, acabou. E aí o Bustos, depois da partida, claro, lá na entrevista coletiva, falou sobre esse lance e também analisou a vitória do Peixe, a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Hicimos un buen primer tiempo, de los cuales creo que tendremos que habernos ido en el marcador más abultado. Hay un penal que no existe. Y ya los otros días no nos cobran un penal, no revisan el VAR contra Fluminense y ahora cobran un penal y tampoco revisan el VAR. Realmente es difícil porque tenemos esa gran herramienta que es el VAR y hay que tratar de usarla para sacarnos las dudas por lo menos, y es importante. Nosotros en la planificación, en el juego, teníamos claro cómo juegan ellos, un muy buen equipo, vienen de ganar 3-0, seguramente tenemos que mejorar mucho, pero es mejor mejorar ganando que empatar o perder como pasaba antes, ¿no? Tá então a palavra do Fabian Bustos, o técnico do Santos. Ricardo Goulart foi poupado dessa partida diante do Curitiba, ele que vinha de 10 jogos sendo titular, foi poupado, mas deve jogar quarta-feira agora contra o próprio Coritiba, jogo aí pela Copa do Brasil. E Michele, olha só, teve uma briga generalizada fora da Vila, nos arredores da Vila ontem, ali no horáriozinho do jogo, 11 horas da manhã, entre as duas principais torcidas organizadas do Santos e do Curitiba, que tem uma rixa. A gente tem até as imagens aí para mostrar para vocês. Segundo a Polícia Militar, 16 pessoas foram presas e o que rolou, segundo a polícia, foi uma emboscada da torcida do Santos para a torcida do Curitiba. E aí o que acabou acontecendo? Uma hora ali algumas pessoas da torcida do Curitiba se feriram, foram para uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, e aí a galera do Santos ficou sabendo disso, foi lá até a UPA para brigar com o pessoal do Curitiba e aí acabaram depredando a recepção da UPA, uma coisa assim muito triste, uma briga danada e que a gente não gosta de mostrar, claro, mas tem que mostrar por dever jornalístico, tá certo, Mi? Volto com você, amanhã tem mais Peixão aqui no Gazeta Esportiva. Obrigada, José Paz. Puxa vida, é muito triste, né, ver esse tipo de coisa, né? E fala, Celso, o que você acha? Não muda. Toda rodada, quase sempre tem um ato de violência. É difícil você explicar. É difícil de você explicar o que acontece com o ser humano, que ele precisa agredir o outro dessa maneira, com tanta violência, sabe? Preparar, marcar, briga pela internet, fazer emboscada e tudo mais. A gente não tem família, uma falta não tem mãe. de humanidade, sabe? Muito Tem o que fazer, grande. Não, é um absurdo, né? É um absurdo o que está acontecendo no futebol, no Brasil, os torcedores. É algo assim que é inacreditável e até explicar fica difícil, porque eles vão entrar dentro de uma unidade, dentro de uma UPA, e ali dentro eles começam a brigar.
Nós já temos problemas no nosso país com essa questão de hospitais, e é complicado. Acho que é até mais sério ainda, que é o fato de querer matar o outro. Essa é a ideia. O cara que vai brigar teve assim, lances aí, Celso, que o outro deu chute no outro no chão. De homicídio. É claro, sabe? É muito claro. Então tem que prender e punir essas pessoas e ponto final. Já passou da hora. Só para não falar que falou só de violência, Santos está melhorando sob o comando do Bustos, está ajustando o time. Eu já tinha dito, contra o Fluminense, pelo menos o time já foi mais competitivo. Contra o Coritiba foi melhor ainda, tanto que venceu o jogo. E o pênalti, eu estou de acordo com ele. Pênalti absurdo marcado pro Coritiba. Pênalti, gente. Não, nada a ver. Nada a ver. Até porque o jogador do time adversário se joga. Ele se jogou. Agora, o bom dessa equipe do Bustos aí é que ele mantém a defesa, né? João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman, Lucas Pires. Então ele já começa a ter uma equipe formada, né? Mas o Santos jogou muito bem o primeiro tempo, jogou muito bem. A torcida empurrando, aqueles que estavam dentro do estádio não foram os vândalos, eu espero, né? Que estiveram lá fora. Mas aí que eu não entendo também, o VAR tá lá para isso, gente. Não é uma questão de interpretação. Chama, dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Aí não entra interpretação, sabe? Não entra em interpretação. Ele podia ter driblado pro outro lado. E ali lado. merecia até um cartãozinho amarelo. O jogador merecia um cartão amarelo. É simulação. Não tem lance de interpretação. Só não houve a falta. E você chama o cara para ver o VAR e para ele tirar dúvida. Simples assim. Não faz o menor sentido a interpretação do juiz ali. Bom, a Portuguesa é a grande campeã da Série A2 do Campeonato Paulista. O Alexandre Silvestre foi ontem ao Canindé e mostra agora a Festa da Lusa. Leãozinho da Páscoa, o que trazes pro Gustavo? Filho do goleiro da Lusa? Abraço, carinho, esperança? No começo da competição eu tive um sonho, que eu entraria em campo para levantar esse troféu junto com meu filho, que está passando com tratamento oncológico. A gente está nessa batalha, nessa competição da vida também em paralelo a essa. Noite iluminada de um domingo doce no Canindé lotado. Isso aqui é o plantio de novos 100 anos, eu tenho certeza disso. Não é à toa que hoje o jogo final é na Páscoa. Portuguesa e São Bento, clubes centenários, tradicionalíssimos, já classificados para a elite do futebol paulista, duelaram pelo título da Série A2. No finzinho do primeiro tempo, a Lusa abriu o placar. Daniel cobrou o escanteio com veneno e o Vitor mandou contra o Patrimônio. Na segunda etapa, novo cruzamento do Daniel. E mais uma vez gol contra, agora do Sacomã. Só não foi um chocolate porque o Léo livrinho acertou a trave. E o Eduardo, depois de fazer tudo certo, na hora H, para se consagrar, errou o alvo. Beleza, Portuguesa, dance o vira, faça a ola, comemore, dê a volta olímpica, seja feliz. Significa o ressurgimento da Portuguesa. A Portuguesa é isso aqui que nós vimos, não esses 7 anos que ficaram para trás. Que tenha sido mesmo a ressurreição da Lusa querida. Agora chegamos, graças a Deus. Eu choro e não tenho vergonha de chorar por ti, Lusa, porque eu amo a Portuguesa, eu aprendi a amar. Muito bom, muito emocionante. Parabéns à Portuguesa. Pessoal, agora prestem atenção que nós vamos ter um papo de campeões. Olho na tela. Em maio. Foi uma das maiores sensações que eu tive como atleta de futebol. Papo de Campeões. Uma resenha com os maiores craques dos gramados. Só que aí eu dou a cambalhota e associou que eu estava bêbado. Só que ali, gente, tava todo mundo bêbado, viu? Não foi só eu, não. Eu tive a coragem de dar. Os desafios. O medo faz nós ter reação, né? Os bastidores. Ele não falou, mas a atitude dele falou muito. As histórias dos jogadores que cravaram o nome na memória do esporte. Vou ser tetracampeão do mundo, vou entrar para a história do futebol.
Papo de Campeões. Apresentação Paulo Sérgio. Estreia, domingo, 1º de maio. Quer dizer que no dia 1º de maio, Paulo Sérgio, às 11 horas da noite, nós temos uma novidade na programação da TV Gazeta, é isso? É isso, Mi. E o mais interessante define bem aquilo que o Bebeto falou, né? É ser tetracampeão do mundo, marcar a história. E eu costumo dizer nessas entrevistas que é um legado que vai deixar para daqui 100 anos, para a nossa futura geração, os netos. Hoje já tenho 4 netos, né? Daqui a alguns anos eles vão poder ver o que o vô fez. E isso é muito gostoso. E eu tento passar isso para eles também, né? E eles têm comprado a ideia, então as entrevistas estão acontecendo, estamos mantendo contato com praticamente todos aí. E não é só campeões de 94 e 2002? Não, nós temos aí até de 70, temos de 58, de 62. Temos uma galera aí que vai deixar saudades, deixou saudades e vocês vão poder revê-los novamente. E para ter ideia do tamanho do feito, né, da seleção de 94, por exemplo, se você pegar de 70 para cá, são... 24 anos? Não, 70 para cá. 70 para cá são 52 anos. 52 anos, verdade. Estou fazendo conta errada. O jornalista. 52 anos. Só 2 vezes o Brasil conquistou um título mundial em 52 anos. Nossa. 2 vezes. A sua geração de 94 e a do Vampeta 2002. Agora já são 20 anos. São 20 anos. 20 anos. Dia 30 de junho completam 20 anos que o Brasil ganha uma Copa do Mundo. É esse ano, minha gente. Papo de Campeões estreia dia 1º de maio, 11 da noite, na sequência do Mesa Redonda. Tá certo? A gente tá junto aqui. Vai ser muito legal, hein, Paulo? Vai ser muito legal. Bom, muito bom. Está sendo. Tá sendo. Olha, o São Paulo não conseguiu segurar o Flamengo lá no Maracanã, né? Vamos conferir então como que foi a derrota do tricolor. O Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã e rolou chuva de gols. Desde o início do jogo, o time carioca pressionou o tricolor. E foi aos 24 minutos que Lázaro deu bela assistência para Gabriel bater na saída de Jandrei e abrir o placar. 1-0. Já no final do primeiro tempo, o time de Ceni respondeu. Rafinha cruzou na área e Caleri de cabeça deixou tudo igual. 1-1. No segundo tempo, o Fla pressionou e fez Jandrei trabalhar. Quem também trabalhou foi a trave. Mas aos 23 da segunda etapa não teve jeito. Isla bateu colocado e fez nada mais nada menos que um golaço. 2-1. E só 3 minutinhos depois, Arrascaeta desviou a bola de cabeça, mandando ela direto para a rede. Flamengo 3, São Paulo 1 e fim de papo. Pois é, e aí esse São Paulo, hein? Seguimos falando do São Paulo agora. Vamos falar com Osmar Garrafa? Vocês vão falar de jogo? Vamos falar do Garrafa, lá no CCT da Barra Funda? Ele queria que você falasse um pouco antes. Então vamos falar um pouco antes. Falar um pouquinho. O que representou essa derrota do tricolor lá no Maracanã? Que as pessoas muitas vezes são precipitadas com resultados, acham que ganhou uma partida, chegou à final, é o melhor do mundo. A gente está falando de um campeonato muito equilibrado. O brasileiro ele pode não ter o melhor nível técnico do mundo, isso está longe de ter. Mas em termos de equilíbrio, é um dos mais equilibrados do mundo, sabe? Então você tem clássico toda rodada. Jogo muito equilibrado, então não é fácil você pegar um Flamengo que é favorito ao título no Maracanã, inspirado ainda, acho que foi a melhor partida do Flamengo na temporada, sob o comando do Paulo Souza, e o São Paulo não foi bem. O Pablo Maia, que eu tanto elogio aqui, por exemplo, ontem ele estava meio perdido ali na marcação do Arrascaeta. Mas havia uma rotatividade muito grande no setor de meio campo ali do Flamengo, né? Uma movimentação muito grande. Exato. Então, isso acaba atrapalhando bastante o que mostra que o São Paulo está em evolução e aí tem que se levar muito a sério quando o Rogério diz, olha, o objetivo do São Paulo é terminar o Campeonato Brasileiro com vaga na Libertadores. Ponto. Sem, iludir o torcedor. Senão o torcedor acha que vai chegar, vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai sobrar e vai ser campeão. E ele já está falando que vai ser campeão do Brasileiro. Ele já está deixando isso claro. Mas o Rogério mesmo já está. Sim. Ele mesmo já está falando Pode até acontecer, mas ele sabe que é difícil. Não é o objetivo dele. Vamos chamar o Osmar Garrafa, o Paulo já fala um pouquinho mais do repercutindo São Paulo. Boa noite, Garrafa! Manda aí pra gente as novidades do Tricolor. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, Paulinho, galera acompanhando o nosso Gazeta Esportiva.
O São Paulo ontem pregou uma peça lá no Maracanã. Fala, meu filho, tudo bem? Pregou uma peça lá no Maracanã, porque começou bem o campeonato, jogando em casa, vencendo o Atlético Paranaense, e falou, agora vai, né? Embalar de vez contra o Flamengo. E não foi isso que aconteceu, tomou uma paulada, uma sapecada e começa realmente a preocupar o desempenho do São Paulo jogando fora de casa, e a situação é complicada porque vem uma sequência muito forte pela aí. Nós fizemos aqui um desempenho, né, alguns números mostrando como anda o São Paulo jogando fora de casa com equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós fizemos um recorte aí nos últimos 4 jogos. Foram 4 partidas, 3 derrotas, Michele, e uma única vitória. O São Paulo perdeu para o Red Bull pelo Campeonato Paulista por 4-3, time da Série A, que é o adversário próximo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Aí ele perde para o Palmeiras a decisão do Campeonato Paulista por 3-0. Aí ele tem uma vitória com o Flamengo por 3-1, mas foi no último Campeonato Brasileiro. E tem uma outra derrota, essa última, na verdade ele vence o Flamengo por 3-1 e depois tem uma única vitória contra o Santos por 3-0. A derrota foi para o Flamengo por 3-1 e uma única vitória por 3-0. Então, em 4 jogos, 3 derrotas e só uma vitória. E aí nós fizemos um recorte do São Paulo como visitante, aí, independentemente do campeonato, nas 10 últimas partidas. Foram 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. 53,3% de aproveitamento. Aí ele melhora um pouquinho no rendimento fora de casa, mas esse recorte de 4 jogos que mostramos anteriormente deixa um sinal de alerta ligado. E se você quer ficar preocupado, assim como a torcida do São Paulo está, veja só quais são os próximos jogos do São Paulo na sequência de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. As 3 próximas partidas longe da torcida, longe do Morumbi. Na quarta-feira ele vai a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, jogar contra o Juventude, estreia da Copa do Brasil. É o único título que o São Paulo ainda não tem. Depois, no sábado, 4h30 da tarde, ele vai a Bragança Paulista, aonde perdeu para o Bragantino no Paulistão, jogar pelo Campeonato Brasileiro, não venceu o Braga. E depois ele tem o Jorge Wilstermann, na altitude de Cochabamba, na Bolívia, na quarta da outra semana, pela Copa Sul-Americana. Enfim, essa ideia de São Paulo com números complicados quando joga fora de casa, preocupa o tricolor para a sequência da temporada, viu, Michele? Obrigada, Garrafa. Paulo, esses 3 jogos fora de casa agora, né? Lá contra o Juventude, em Caxias do Sul, aqui contra o Bragantino, onde perdeu, e depois enfrentando o Jorge Wilstermann na altitude, isso tudo é um fator de preocupação? E por que às vezes jogar fora de casa pesa tanto? Por que tem essa diferença tão grande? O São Paulo está jogando muito bem com o seu torcedor, né? Há uma vibração completamente diferente. Agora, eu não achei que o São Paulo jogou mal contra o Flamengo. No primeiro tempo eu gostei do jogo. Jogar no Maracanã com essa equipe do Flamengo é sempre muito difícil. Né? Perde de 1-0, depois empata, começa o segundo tempo, depois vem o segundo gol do Flamengo, aí sim tomou o terceiro, aí sim complicou as coisas. Mas o São Paulo do primeiro tempo é um time competitivo. E esse time competitivo precisa agora, daqui para frente, ainda mais esses jogos fora de casa, ter uma reação. E São Paulo tem Miranda no banco, tem Arboleda, tem Reinaldo. Esses jogadores com mais Patrick, esses jogadores com mais experiência, precisam dar resultado agora. Precisam mostrar o porquê chegaram. E aqueles porquê estão. Muito bem, Celso. Assim, diferentemente do Paulo, eu não gostei do São Paulo, não. Acho que jogou mal. Jogou mal no primeiro tempo. O segundo tempo é que equilibrou um pouquinho o jogo. Ainda assim, o Rogério, eu gosto muito das ideias do Rogério, mas umas substituições ontem eu sinceramente não entendi. E aí pesa também, você não pode... Pablo Maia pelo Igor Gomes? Não, até aí tudo bem, porque o Pablo estava com o cartão amarelo, e não estava bem, já tinha tomado o cartão amarelo, e você marcar Arrascaeta como movimentação que tem, qual o risco de... Mas agora, a gente tem que reverenciar também o Flamengo, né? O Flamengo fez ontem a melhor partida sob o comando do português Paulo Sousa. Então, vamos reverenciar isso também, não é fácil, para ninguém. Não é verdade. Bom, e o Corinthians, hein? Tá do jeito que gosta, né? Líder do Brasileirão. Você lembra desde quando o Timão não ocupava a primeira posição? O Salazar responde agora nessa reportagem. O Campeonato Brasileiro dura 8 meses e não tem mais mata-mata. Então no começo é sempre a mesma coisa. Se o time tá mal, calma que dá tempo de recuperar. Se o time tá bem, pé no chão porque é muito cedo para se empolgar. Bom,
mas pelo menos nos números, quem tá dando motivo pro torcedor se animar depois de 2 rodadas é o Corinthians. São 2 vitórias, 6 gols marcados, apenas 1 golzinho sofrido e a ponta da tabela garantida, pelo menos por enquanto. Isso não acontecia desde 2018. Naquele ano, até o saldo de gols era o mesmo depois de 2 rodadas. Sabe o que isso significa? Claro que absolutamente nada, né? Aliás, o Timão terminou 2018 em 13º, só 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Fica a dica aí. Por outro lado, os canecos de 2011 e 2017 ficaram com o alvinegro muito por conta do bom início na competição. Alguns profissionais do futebol, inclusive, se apoiam na tese que sustenta o seguinte: em pontos corridos, você ganha título por causa das primeiras rodadas e perde título por causa das últimas. Teorias à parte, o esquadrão de Vitor Pereira tem um grande teste pela frente. Sábado tem derby com o Palmeiras na Arena Barueri. E vamos falar a verdade? Se vencer o clássico, aí vai ficar difícil segurar a empolgação da Fiel. Beleza, Salazar tem mais informações sobre a campanha do Corinthians. Bora então para o Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Os números estão empolgando a torcida, hein? Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Então sim, Michele, claro que o mais importante são as vitórias. É isso que coloca o time ali na liderança do Campeonato Brasileiro, fundamental para a campanha do time. Mas mais do que isso, acredito que o desempenho é que esteja animando o torcedor do Corinthians. E isso fica muito claro quando a gente para analisar alguns números. Vamos dar uma olhadinha na tela. O Footstats, que analisa os 20 clubes da Série A, levantou uma estatística importante. O Corinthians é o time que mais marcou gols do campeonato, é também o primeiro em pontaria na finalização. Isso significa o quê? Precisa chutar pouco para marcar os gols. Lidera em dribles, lidera em desarmes e é o terceiro que menos sofreu gols. Sofreu só um gol até agora. O terceiro também com mais faltas cometidas. Ou seja, é um time que desarma bastante, é um time que comete bastante faltas, mas também é o time que mais marcou gol no campeonato, bem próximo do que o Vitor Pereira prometeu quando chegou aqui ao Corinthians. Aliás, o técnico português chegou ao 10º jogo dele no comando da equipe, são 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. O aproveitamento é de 53%. Só o Carille em 2017 foi melhor aí nos últimos anos, é um bom aproveitamento. Mas o mais interessante aí o que é? Dessas 5 vitórias, os últimos 3 compromissos significaram 3 vitórias consecutivas, ou seja, claramente o time está melhorando aí nesse passado mais recente. O Corinthians está crescendo, está evoluindo. Nesses 3 jogos, por exemplo, foram 7 gols marcados, só 1 gol sofrido. Enfim, é um Corinthians que está vencendo e convencendo e começando a embalar na temporada. Ou é cedo demais? Aí vocês que dizem, né? Daqui a pouquinho eu volto para falar de quarta-feira, que tem estreia do Corinthians na Copa do Brasil. Mas por enquanto, deixo vocês com esse assunto do Timão aí. Tá embalando ou ainda é muito cedo para falar? Pelos números, né? O Corinthians merece estar ali na ponta, não é por acaso. Realmente é o primeiro em tudo. Sim, eu acho que não pode ter muita empolgação, mas também não dá para você ser muito blasé. É um Corinthians, perdão, não ouvi o Fini aqui, é um Corinthians que está em evolução. São 10 jogos, quer dizer, você já começa a ver mais ou menos aquilo que o técnico quer. O Salazar foi muito feliz quando ele trouxe os números. Porque os números refletem aquilo que o Vitor Pereira tem pregado que ele quer do Corinthians. Então ele quer um time com intensidade, e intensidade implica em você roubar essa bola, em ter a posse de bola, sair com velocidade. Sair em velocidade. Ou seja, é um Corinthians que está evoluindo. São 3 vitórias seguidas. Ô Paulo, essas 3 vitórias seguidas vieram após aquela cobrança das torcidas coincidentemente. Você acha que é uma coincidência ou você acha que acabou tendo um peso isso daí para os jogadores darem uma acordada? Isso pesa, sem dúvida nenhuma pesa. Nenhum jogador quer ser criticado ainda mais do jeito que foram. Né? E isso pesa sim. Agora,
É lógico que a equipe já está numa outra forma física, está numa outra pegada. Nós vemos nesse jogo aqui uma outra defesa, uma defesa muito mais leve, né? O Rafael Ramos, lateral direito, que foi contratado português, entrou muito bem, né? Muita personalidade, tocava, passava, chegava. Raul Gustavo, que até poucos dias aí, muitos estavam falando que ia ser vendido, não, jogou muito bem. O Piton tá crescendo na competição, né? Então o setor de meio campo, o Cássio, fez grandes defesas. Então, o setor de meio campo ali com o Edu Guedes, com o Maicon, deu uma outra... O Roger Guedes. Não. O Duqueiroz com o Maicon. Né? Deu uma outra movimentação ali no setor de meio campo. E o Roger Guedes, né? Roger Guedes. Agora vai jogar do lado esquerdo, fazendo todo jogo vai fazer gol. Isso aí. Bom, se liga a torcida do Palmeiras. Alexandre Silvestre está chegando direto da Academia de Futebol. Silver, Gustavo Gomes falou hoje sobre o começo ruim do Verdão no Brasileirão. O que está acontecendo? Qual que é a explicação? E acho que é normal, né, ter uma queda de rendimento depois de um ápice daqueles, não? Tudo bem, Michele? Boa noite para você, boa semana para todo mundo que tá com a gente aqui no Gazeta Esportiva. O Palmeiras que tá arrebentando com a boca do balão na Libertadores, 2 jogos, 2 vitórias, uma fora de casa, outra dentro, super goleada de 8 no Campeonato Brasileiro. Entretanto, ainda não venceu, né, Michele? Após 2 rodadas, estreou perdendo para o Ceará no Allianz Parque. No sábado, empatou fora com o Goiás. Palmeiras que ainda busca esses 3 primeiros pontos, a coisa não engrenou no Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira se reapresentou junto com a galera hoje aqui na academia, treinou pela manhã, tem treino amanhã, porque o próximo compromisso, aliás, os próximos compromissos do Palmeiras não serão nada fáceis. Quarta-feira, só o Flamengo no Maracanã e sábado, o Corinthians na Arena Barueri. Para o jogo contra o Flamengo, elenco todo à disposição, só o Luan que ainda está se recuperando de uma grave lesão muscular, distensão na coxa, ainda não jogou depois do Mundial. No mais, o Abel vai obviamente analisar a fisiologia, o estado físico dos caras para escolher as 11 peças. Dentre elas pode estar o xerifão Gustavo Gomes, e o paraguaio faz uma rápida análise do passado, presente e futuro próximos do Verdão. Vamos ouvi-lo. Sim, acho que o nosso time fez um partido correto lá. Obviamente, como você falou, o campeonato é muito longo e a gente tem que corrigir algumas coisas para conseguir a vitória, mas a gente está muito tranquilo, estamos trabalhando, nosso time é muito trabalhador e agora, como falei, corrigir os erros e tentar fazer nosso melhor para conseguir a vitória. Sim, é um time forte, a gente sabe, né? Todo mundo sabe que o Flamengo é um time forte. Mas nossa mentalidade é sempre jogar contra qualquer time, buscar sempre a vitória e isso que nós vamos fazer, como falei, estamos trabalhando para corrigir nossos erros também e fortalecer nosso time, nosso elenco e a gente vai ir em busca de uma vitória. Sim, por desgraça não vamos jogar, né, lá no nosso estádio, mas a gente já sabia, né, é parte do que está acontecendo aqui, tem que aceitar e a gente também está preparado para jogar em qualquer campo, como falei, nosso time tem a mentalidade de buscar vitória em qualquer estádio, em qualquer campo e é muito importante também, né, ter nosso torcedor aí que a gente já viveu isso com a final do Paulista e acho que vai ser muito importante o acompanhamento de nossa torcida. Este o zagueirão paraguaio, o xerife da zaga palmeirense, o Gustavo Gomes, se referindo aos próximos jogos que serão longe do Allianz Parque. Se você me permitir, Michele, daqui a pouquinho eu volto no Gazeta Esportiva para mostrar essa agenda, a excursão que o Palmeiras terá por 3 campeonatos diferentes, longe, distante de sua casa, o Allianz Parque. Beleza, Silvestre. E aí, Celso e Paulo Sérgio, o que podemos falar do Palmeiras que parou um pouquinho com aquela sequência de vitórias e aqueles... De novo, vale para o São Paulo, vale também para o Palmeiras. Abel, melhor do mundo, seleção brasileira. É o melhor time hoje do país? É, só que a gente estava de um campeonato muito equilibrado.
E o Palmeiras contra o Goiás, por mais incrível que pareça, fez um ótimo primeiro tempo. Primeiro tempo muito bom. O goleiro Tadeu foi o nome do jogo. Ele fez pelo menos 4, 5 defesas importantíssimas no primeiro tempo. A equipe do Goiás ficou toda na retranca, Ficou na retranca. Uma linha de 5 um e outra linha de 4. Achou um gol que os palmeirenses reclamaram da arbitragem. Para mim, o gol foi normal. Ontem, foi no Mesa que a gente mostrou? Foi ontem, foi. O áudio do VAR. Foi falta. Quer dizer, que para mim não houve nada, a bola passa e depois tem o choque dos dois. E o Palmeiras empatou com o Rony no finalzinho, porque de tanto martelar, fez jus ao gol. Eu particularmente, essa questão de falar que o Flamengo é favorito, tem que esperar. O Palmeiras vem de títulos importantes, aí dá aquela acomodada, começa a competição. Mas daqui a pouco reencontra a forma novamente. Jogar contra o time grande é sempre bom. Então eu creio que esse Palmeiras que nós vamos ver contra o Flamengo vai ser bem diferente. Ó, se tem uma coisa que está preocupando a torcida do São Paulo é o desempenho fora de casa, né? Porque como visitante o time é uma coisa, como mandante é outra. O artilheiro do time na temporada não tem tempo ruim ou campo difícil não. Toca no Caleri que é gol, não é isso, Garrafa? É isso sim, Michele. É uma esperança para o São Paulo, né? Na primeira entrada aqui no programa, na minha primeira participação, a gente falou de um momento ruim, que é o São Paulo com desempenho muito abaixo, jogando fora de casa, e tem uma série de 3 jogos fora de casa. Mas vendo o copo mais cheio da metade para cima e não menos cheio da metade para baixo, a gente pode usar como bom exemplo o Caleri. Mesmo na sapatada que o São Paulo levou ontem no Maracanã, o artilheiro não quis saber não. Foi na rede, marcou um gol que naquele momento deu até um alento de que o São Paulo poderia esboçar uma reação, acabou ficando no gol do Caleri, mas os números dele acabam impressionando, Michele. Em 64 jogos pelo São Paulo Futebol Clube, em 2 passagens, o Caleri já marcou 32 gols. Um gol a cada 2 jogos toca no Caleri, que é gol. Na temporada, em 17 jogos, 11 vezes, 30% dos gols do São Paulo foram marcados pelo Caleri, que é o artilheiro do tricolor. Isso não é uma coincidência, é um fato isolado, não. Nós pegamos os artilheiros de 2018 até 2021 e traçamos um comparativo. Estamos pegando os números dos artilheiros do São Paulo na temporada inteira. Em 2018, o artilheiro do São Paulo foi o Diego Souza. Ele marcou 16 gols em 51 partidas. O Caleri, nessa temporada, ele já fez 12, muito perto da marca do Diego Souza, mas estamos em começo de temporada com apenas 19 jogos. Em 2019, o Pablo foi o artilheiro. Ele marcou em 30 jogos apenas 7 gols. O Caleri já tem 12 só com 19 jogos. Em 2020, o Brenner foi o artilheiro do São Paulo. Marcou bons 22 gols na temporada, mas em 44 jogos. O Caleri já tem 12, né? O Brenner fez uma boa participação também na temporada 2020. E o Pablo, o ano passado, em 2021, melhor dizendo, o ano passado, ele fez 13 gols, um a mais que o Caleri em relação a esse ano, mas foram 38 jogos contra 19 do Caleri. Ou seja, aquela musiquinha, toca no Caleri que é gol, ela é mais do que verdadeira. Ela não é fake news não, viu, Michele? Beleza, que bom ver o Caleri voltando, né, a fazer bastante gols, assim, esse ano promete, hein? E não é só fazendo gols não, né? Tá jogando né? bem. Ontem ele brigou bastante, deu trabalho para a defesa do Flamengo, é um jogador que se movimenta bastante, é lógico que o Éder deixa ele bem mais à vontade ali, mas é um jogador que não é só pelos gols não. O Caleri vive um momento especial, ele tá confiante também, né? Confiança para jogador de futebol é tudo. Sabe, a bola começa a entrar, então você fica mais tranquilo. O problema é quando você está naquele jejum de gols, é aí que você fica ansioso. O jogador fica ansioso para finalizar e aí acaba se precipitando, perdendo a calma. O Caleri está vivendo talvez o melhor momento dele. O momento do Caleri hoje, eu ouso dizer que é melhor do que o momento dele na primeira passagem, que ele já arrebatou o torcedor. Então o Caleri hoje é um jogador uma das entrevistas, né, Celso, ele já mencionando em seleção argentina, então é uma outra motivação para o jogador. É verdade, esse ano é especial. Para ele é uma outra motivação, outro momento para ele e a equipe vai ter que ajudá-lo. Ele é o melhor jogador do São Paulo na atualidade? Respondendo a nossa pergunta ali?
é o mais efetivo, né? Ele tem feito os gols do time. O São Paulo fez 5 gols no campeonato, 4 gols dele. Eu creio que sim. Jogos importantes, gols importantes. Ele é o grande nome. Bom, o Corinthians está feliz no Brasileirão, mas não dá para pensar só nisso, né? Porque quarta-feira tem Copa do Brasil. Então volta aqui, Salazar. Já começou a preparação para encarar a Portuguesa do Rio? Já começou a preparação sim, Michele. O time treinou agora à tarde lá no CT Joaquim Grava, depois do domingo de folga de Páscoa. E aí tem uma situação interessante que eu quero passar para vocês discutirem, que é o seguinte. A Copa do Brasil é a competição que melhor paga, né? Tem um prêmio mais alto de todas as competições disputadas pelos clubes brasileiros, inclusive as competições da Conmebol, né? O Corinthians, se passar às oitavas de final, né, superar a Portuguesa do Rio lá em Londrina, o jogo é quarta-feira em Londrina, não é no Rio de Janeiro, vai ser no Estádio do Café, por causa da capacidade do Estádio da Lusa Carioca, que é menor do que o permitido, enfim. Corinthians treina amanhã, viaja, a Portuguesa já está lá em Londrina. O Corinthians tem esse desafio. Precisa continuar vivo na Copa do Brasil. Por quê? Se passar de fase, embolsa R$1.900.000, quase 2 milhões. Este valor e esse avanço de fase está previsto na previsão orçamentária do clube. Ou seja, qualquer coisa diferente disso complica ali as finanças, vai ter que compensar de outra maneira. Se passar, também continua vivo na disputa do título, que pode dar ao Corinthians, somando tudo, 77 milhões de reais. Então, assim, é fundamental para o Corinthians se manter vivo, classificado na Copa do Brasil. Mas o Vitor Pereira já avisou. O Corinthians deve ter uma escalação completamente diferente, recheada de jogadores que não têm sido utilizados com frequência. Muitos jovens devem ganhar oportunidade. É um Corinthians que deve ter uma escalação com talvez mais do que 6 alterações. Jogadores como Xavier, Cantilho, Robson Bambu, João Pedro, lá na frente talvez o Giovani, atacante em ascensão das categorias de base, enfim. Todo mundo deve ganhar oportunidade contra a Lusa Carioca nessa próxima quarta-feira. Então, fica aí um questionamento no ar, né? O Vitor Pereira acerta em arriscar, em tese, a classificação do Corinthians. Ele está fazendo isso, claro. Tem que descansar os seus principais jogadores, porque sábado tem derby contra o Palmeiras e terça-feira tem Boca Juniors pela Libertadores. Então, é isso, ou coloca os titulares e corre um certo risco, tanto de lesão quanto de desgaste para os embates mais complicados, digamos assim. O que vocês acham? Eu vou dar o meu pitaco aqui, não vou ficar em cima do muro. Para mim, o Vitor Pereira está coberto de razão, mas eu passo a bola para vocês e me despeço daqui, Michele. Bom, você já falou tudo, acho, né? Já até justificou com o derby e com depois o jogo contra o Boca. O que você acha, Celso? Não, mas ainda assim, tem gente que pode achar que deveria colocar time titular contra a Portuguesa do Rio. Eu acho que não, tá certo? Concordo com o Salazar. O Corinthians tem que administrar o grupo, sabe? Tem 2 confrontos dificílimos pelo Campeonato Brasileiro. Convenhamos, a Portuguesa, com todo respeito, é o mais fraco desses adversários. E, ao mesmo tempo, quando ele coloca essa garotada para jogar, Paulo... Vai dando ritmo, vai dando ritmo, vai dando confiança para esses caras, entendeu? Que também já tem que fazer aquilo que o Vitor Pereira deseja, para quando for necessário utilizá-los no time principal, ele sabe o que fazer. O Abel fez isso no Palmeiras e o Vitor está certinho. E é algo que já acontece na Europa há muito tempo. É que a gente está acostumado com isso, né? A gente quer um time de 1 a 11 e acho que é isso. Não é. Não, e nós já sabíamos disso, né? Claro. Todos nós estávamos mencionando. Cantamos a bola. Desde o início nós estamos falando que tem que haver uma rotatividade entre os jogadores e trazer um pouco de pressão para esses jogadores que não jogam. Porque é muito fácil ficar no banquinho, ver o outro jogando, ser xingado e fala isso. Não. Agora coloca eles para jogar porque tem que trazer resultado. É um jogo importante, porque o Salazar falou dos números aí que uma equipe consegue ganhar, né? Mais de 1 milhão é muita grana para uma equipe de um Corinthians. Para pagar salário ajuda um pouquinho, né? Sempre, né? Bom, a torcida do Palmeiras vai ter tempo para sentir saudades do Allianz Parque, viu? Porque o Silvestre está de volta para explicar isso melhor pra gente. O time do Abel Ferreira vai ficar muito tempo longe de casa, Silvestre? Que história é essa?
Então, Michele, é uma espécie de maratona, excursão longe do Allianz Parque, que vai estar reservado para 2 shows musicais em datas de jogos do Palmeiras. Uma pelo Campeonato Brasileiro contra o Corinthians e na outra data, no finalzinho do mês, diante do Juazeirense, a estreia do Verdão na Copa do Brasil. Essas 2 partidas serão na Arena Barueri. Mas vamos lá, pela ordem então, a sequência de jogos do Verdão. Quarta-feira agora, Maracanã, Flamengo, Brasileirão. No sábado, Corinthians, Arena Barueri, Campeonato Brasileiro. Aí depois o Palmeiras vai até o Equador jogar com o Emelec, Libertadores da América. Tem esse jogo com a Juazeirense pela Copa do Brasil. E por fim, para encerrar essa excursão longe do Allianz Parque, a partida diante do Independiente Petroleiro na Bolívia. Então, além de ficar longe, tem viagem para a Bolívia. São 5 jogos na sequência por 3 competições diferentes, a começar por esses 2. Depois de amanhã e sábado, Flamengo no Rio e o Timão na Arena Barueri, Michele. Nossa, vamos colocar na tela de novo essa excursão, o tanto de jogos importantes que o Palmeiras tem agora nos próximos dias. Então, olha só, começando pelo Flamengo, né? Que é quarta-feira agora lá no Maracanã. Aí depois no sábado já pega o Corinthians lá em Barueri. Aí depois, na outra quarta, 27 acho que é quarta. Quito do Equador. Vai pra Quito. Aí depois, no outro sábado, é isso? Dia 30? É 30, sábado. Porque é 1º de maio, é domingo, e é o programa do Paulo aqui que começa. Então, no sábado tem aqui em Barueri outro jogo. E depois vai de novo na terça-feira. Na terça-feira vai pra Bolívia. Nossa Senhora. E aí, será que vai ter que dividir o time? Sim, o Abel tem feito isso. Tanto que na Libertadores tem colocado o time considerado alternativo, né? Não são os titulares, e 6 pontos, 100% de aproveitamento. Deve continuar fazendo isso, que o Palmeiras tem encaminhado na Libertadores, não tem por que desgastar. Não dá nem pra falar hoje titular, reserva, né? Não, mas você colocaria o titular aonde? Longo, No Brasileiro. Flamengo e Corinthians. Depois... Juazeirense, Independente Petroleiro, Emelec, vai com o time que está jogando a Libertadores. É mesmo? Não sei se ele vai jogar com o mesmo time que jogar contra o Flamengo, vai jogar contra o Corinthians. Eu creio que algumas substituições aí dá para fazer sim nessa equipe do Palmeiras, até porque tem jogadores para isso, já demonstrou durante toda a temporada passada que mesclando os jogadores os resultados apareceram. Eu creio que essas outras equipes, é lógico que são Flamengo, Corinthians, para mim são os 2 jogos assim, mais importantes. Os outros jogos não deixam de ser importantes, mas dá para administrar tranquilo. É mais por causa da viagem. Você tem que ir lá para Quito, no Equador, tem altitude, depois você vai para a cidade do Independente Petroleiro, Sucre, acho que é isso. Tem desgaste, né? Esse desgaste. Não, tem a altitude, tem fuso horário, tem o deslocamento, então tudo isso cansa. Mas esse começo o grupo ruim do no Palmeiras também não é tão difícil assim. Não é, tanto que tem aí 6 pontos, 12 gols marcados. O começo ruim no Brasileirão não pressiona o Palmeiras? É Sucre mesmo, oi? Não pressiona o Palmeiras esse começo ruim no Brasileirão? Não, nada, tem muito. O Palmeiras está com crédito. Bicampeão da Libertadores, sabe? Mas foi eliminado o ano passado logo no começo da Copa do Brasil, hein? Daí foi campeão da Libertadores, ninguém nem lembra. Só o palmeirense mais sentido lembra da eliminação para o CRB. Você tá lembrando, ele sentiu, ele lembrou. Resultado da enquete, atual líder do Brasileirão, Corinthians é um dos favoritos ao título. O que o telespectador acha? Acha que é? Claro que é. É o Corinthians, é o time do povo. 65% dos votos. E não é só pelo resultado, pelo bom começo no Brasileiro, pelo time que tem. O Corinthians é bem qualificado. Então o Corinthians é bem qualificado. Mas também é aquele negócio, né? Se sair cedo da Libertadores, volta a cobrança. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ir devagar, os jogadores têm que pensar partida por partida, mas não ficar pensando cabe a gente apontar como título agora. E eles não ligarem para isso, fazer o trabalho deles. Não, tem que ligar para isso. Não, a gente tem que colocar como favorito, eles não precisam se achar. Eles que se concentrem aí, foco, né? Fim do Gazeta Esportiva, foi um prazer voltar aqui com vocês. Boa noite, Celso, boa noite, Paulo, até amanhã.